Bom dia, hoje terça-feira, 29 de dezembro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, a confiança de serviços em alta e GPM, por incrível que pareça, menor do que o esperado. E o governo aí querendo pagar as pedaladas ainda este ano para não virar o ano. E o PT debatendo os rumos do país com o governo. O presidente ontem do PT, Rui Falcão, admitindo que o governo tem que tomar novos rumos e voltar a crescer o país. Da onde vai sair o dinheiro? Impressionante isso. Lá fora, o petróleo hoje apresentando alto, depois de uma forte queda ontem. E também isso acaba reagindo às bolsas, aí operando tanto o futuro aqui como os futuros nos Estados Unidos e as bolsas na Europa operando em alta. Só as mineradoras operando em queda, com receio, por conta da China, na demanda das siderúrgicas e, obviamente, a demanda e o consumo menor de aço afetando as mineradoras lá fora que caem bem. Depois eu vou falar sobre isso, sobre BHP, Rio Tinto e também afetando o Vale. Agora, para falar sobre esse macro, os dados que saíram aqui, GPM e também a confiança de serviços, convido aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, hoje praticamente só destaques domésticos. Na parte externa, a gente só vai passar para vocês, que nem o Celso falou, as bolsas estão em alta, impulsionadas principalmente pelo avanço das bolsas asiáticas e também por uma pequena recuperação nos preços de petróleo. Hoje às 10h30 a gente vai ter o índice de confiança dos Estados Unidos, então é importante ficar atento. É praticamente o único destaque externo que a gente vai passar para vocês, que vale a pena ficar de olho. Indo para a parte doméstica, aí sim com mais destaques, muita coisa para falar para vocês. Começando pelos indicadores, a gente teve confiança de serviços pela FGV, avançou 0,7 ponto, passando de 66,9 para 67,6, ainda é um patamar muito baixo para a série histórica de confiança de serviços, e segundo um consultor da FGV, ainda a situação é bem ruim e as expectativas não melhoraram, no próprio indicador, o índice de expectativas não melhorou suficientemente para que ele consiga enxergar um 2016 melhor, e isso com certeza, segundo ele, vai refletir no mercado de trabalho, então bem crítico, ainda que com esse avanço, o indicador de confiança ainda segue preocupando muito para 2016. O outro indicador importante que a gente teve hoje pela manhã foi o GPM, com alta de 0,49 em dezembro, depois de uma alta de 1,52 em novembro, veio um pouco abaixo dos 0,54 esperados pelo mercado, e com isso o indicador, que é um índice de inflação muito empregado para reajuste de aluguéis, ele acumula alta de 10,54 em 2015, menor que os 10,60 esperados pelo mercado, mas também ainda é um patamar muito alto. Indo para a parte política agora, a gente teve alguns destaques, o governo já mudou um pouco a estratégia para combater o impeachment, fora aquela de bater a Dilma contra o Eduardo Cunha, agora o governo quer pagar toda a pedalada ainda este ano para tirar isso na discussão, falar que já quitou tudo, então tirar isso da frente é uma das novas estratégias do governo. O outro problema é que agora, com a substituição do Joaquim Levy pelo Nelson Barbosa como ministro da Fazenda, as pressões em cima do Nelson Barbosa estão aumentando muito. O próprio PT está querendo uma guinada, querendo uma mudança na forma de guiar a política econômica do país. Então, ele está pressionando, os governadores foram para Brasília e pressionaram bastante Nelson Barbosa, as bases aliadas da Dilma, os centrais sindicais estão pressionando bastante para que não demitam, para que mantenham o emprego. Então, o governo está vendo na sua própria base um barulho maior para evitar a continuação do que estava sendo feito pelo Joaquim Levy. Com isso, o governo, segundo fontes, diz que não vai ceder, que vai continuar, que perseguir o equilíbrio fiscal é essencial e que a única coisa que vai mudar entre o Nelson Barbosa como ministro da Fazenda e o Joaquim Levy é uma gradação do aperto fiscal e a forma de fazê-lo, mas que com certeza esse vai continuar sendo a principal ponto para se recuperar o crescimento, vai ter que ser fazer um ajuste fiscal digno e recuperar o equilíbrio fiscal do país. Por outro lado, o PT, último destaque antes de passar para o Celso, o PT ele prepara um cardápio de medidas que ele vai apresentar nos próximos dias, segundo o painel da Folha, que contam com medidas como aumento de alíquota de 40% para quem ganha mais de R$100 mil por mês, isenção para salários até 3.800, jatinhos e helicópteros, aumento do crédito para micro e pequenas empresas,
mais concessões públicas via BNDES e securitização da dívida ativa. Fora isso, o PT ontem, via seu presidente Rui Falcão, deixou bem claro que eles são totalmente contra um novo ciclo de aumento na taxa de juros, e o governo já tratou de responder isso, falando que, se for necessário, vai ter sim um aumento de taxa de juros, tudo para o equilíbrio do país no futuro. Então agora sim vou ver para o Celso. Hoje destaque, a gente vai ter às 10h30 o resultado do setor público consolidado, estimativa do mercado de negativo em 21,5 bilhões, um resultado bem crítico. E na parte de entrevistas, na parte de coletivas, a gente vai ter o Jacques Wagner hoje às 10 horas também, recebendo jornalistas. Então é importante ver, ele vai com certeza repercutir um pouco dessas falas novas do PT, dessa crítica do PT à forma como o governo está lidando com a economia do país. Agora sim, devolvo para o Celso, a gente se vê logo mais no XP Connect. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Por aqui o fluxo na casa ontem, os locais terminaram o dia net vendedores em 33 milhões de reais, destaques na compra para BB Seguridade, Itaúsa, Fibre, Brasil Foods, destaques na venda, Cielo, Suzano, Vivo, Bradesco e Croton, nas duas pontas, Itaú. Os estrangeiros terminaram o dia net vendedores em 10 milhões de reais, com destaques na compra para Brasil Foods e Bradesco, e destaques na venda para Embraer, Ambev, Vale 5 e Ultrapar, nas duas pontas, Itaú e Petro 4. Petrobras, a venda da Gaspetro foi anunciada, já tinha sido anunciada em meados ali de outubro, 23 de outubro, e agora foi confirmada. Ela vendeu aí 49% da Gaspetro para Mitsui, a parte de gás, por 1 bilhão 930 milhões, o que daria ali 700 milhões de dólares. Ou seja, ainda muito pouco, já era esperado e muito pouco por montante que a Petrobras imagina vender de ativos. Ano que vem está programado uma venda de 15 bilhões de dólares, é isso mesmo. A gente segue cético com o ativo, com a Petrobras, segue reiterando o nosso call short. Preço do petróleo em baixa, dólar em alta, é altamente prejudicial para a companhia, que perde dinheiro na venda de petróleo e também tem um problema, que é a da dívida, 506 bilhões de reais, 73% dessa dívida total estão atrelados à moeda estrangeira. Com a alta do dólar, obviamente, isso prejudica ali as suas despesas financeiras. Fora isso, interferência governamental. Ontem já surgiram rumores, via o jornal O Globo, de que o governo poderia reduzir os preços de combustíveis, logo agora que a empresa está tentando fazer caixa. Então, mais uma vez, uma interferência governamental na companhia, Fez isso no passado, desde 2010 a final de 2014, o que gerou um rombo ali de mais de 50 bilhões de reais só com custo de subsídio de combustíveis. Impressionante isso. Na Vale, o Samarco segue pressionando. O escritório de advocacia dos Estados Unidos falou que vai entrar na justiça contra a Vale por conta das perdas bilionárias por conta da Samarco. E também hoje as mineradoras apresentam forte queda. A Rio Tinto caía 2% e a BHP 1,25%, forte queda em comparação às bolsas que operam em alta por conta de riscos aí, desaceleração da China, dados ruins por lá, expectativa pelo menos, e aí das siderúrgicas consumindo menos minério, menos aço consumindo no mundo, e isso tem feito com que as mineradoras apresentem aí hoje um dia de queda, deve pressionar a Vale sim hoje. Localiza, ontem sofreu muito por informações de que uma empresa chamada Enterprise poderia comprar a Unidas aqui no Brasil e aí poderia aumentar a competição via Localiza. As ações caíram mais de 3% ontem e hoje a Enterprise falou que não tem nada assinado, tudo isso, mas ela mantém conversações com diversas companhias por aqui. Isso deve continuar pressionando Localiza. Eletrobras, a venda da Celg foi aprovada, a distribuidora de Goiás. A empresa, a Eletrobras, ela tem 51% das ações da Celg e a empresa foi avaliada essa participação em pelo menos 1,4 bi, ainda é muito pouco ali para a companhia, para a Eletrobras, que está com problema também de caixa para variar, empresas estatais com problemas de caixa. Fibre, a venda de imóveis rurais, uma troca com a Votorantim, a venda de alguns imóveis, hectares, tudo isso, que não faz tanto efeito assim. BTG também, informações de venda de ativos, a empresa o banco vem se desfazendo de alguns ativos para melhorar a liquidez do banco. E a Sul América também concluiu a venda de 100% do capital social da Sul América, Companhia de Seguros Gerais, para AXA Corporate Solutions Brasil e América Latina Resseguros por 135 milhões de reais. Comentário da nossa mesa de aluguel de BTC, destaques ontem foram Lame 4, Natura, CCR, CSN e JBS. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que hoje, a partir de 11h30, o último XP Connection do ano. Eu e o Gustavo Cruz que apresentaremos aí, tiraremos as dúvidas restantes
para acabar o ano. Um grande abraço e até às 11h30. Até lá!